Senhoras, senhores, jovens, crianças, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa 21ª Semana Espírita de Livramento, esse ano com o tema central, Justiça Divina. Nós agradecemos a todos que colaboraram, direta e indiretamente, para que esse evento se realizasse, e em especial aos nossos patrocinadores. GW Joias, Tropical Center, Ótica Vida, AIC Supermercados, Paramirim e Rio do Pires, Borracharia do Geraldo, Brasil Gás de Juscelino, Cefoc, Juscelia Alencar, médica oftalmologista, Consol Contabilidade, De Montão Confecções, Laboratório de Análises Clínicas Dr. Isabel Rego, Clínica Médica Souza Aguiar, Farmácia Vitória, Hipermais e Multishop, Condente, Clínica Odontológica, ISA, Instituto do Semiárido, Ismatec, Lei Placas, Lites Artefatos de Cimento, Madeireira Israel, Livramed, Climed, Madeireira e Marcenaria Silvestre, Metalúrgica Bertone, Supermercados Pagão, Pintearte Atelier, Rio Frutal e Larissa Cardoso de Macaúbas. Para compor a nossa mesa, nós convidamos agora a representante do Movimento Espírita de Vitória da Conquista, Isabel da Silva. Representando o Centro Espírita André Luiz, aqui de Livramento, Dr. Luiz Roberto Soares Oliveira. Representando o Centro Espírita Livramentense, Sr. Antônio Cotinguiba de Souza. E a nossa palestrante da noite, Luziane Bahia. Convidamos agora para uma apresentação musical, Sandra e Davi, com a música Ao Mestre com Carinho. Boa noite a todos. Quero aprender sua lição que faz tão bem pra mim. Agradecer de coração por você ser assim. Legal ter você aqui, uma amiga que eu posso acreditar. Queria tanto te abraçar. Pra alcançar as estrelas não vai ser fácil, mas se eu te pedir, você me ensina como descobrir ao mestre com carinho. Foi com você que eu aprendi a repartir tesouros. Foi com você que eu aprendi a respeitar os outros. Legal ter você aqui, uma amiga em que eu posso acreditar.
canção. Amigo, eu ofereço essa canção ao Mestre com carinho, pra mostrar pra você que eu não esqueço mais essa lição. Amigo, eu ofereço essa canção ao Mestre com carinho. Mecanismo da justiça divina. Através dos séculos, Deus nos tem sido apresentado de diversas maneiras. Já conhecemos o Deus sanguinário, que faz justiça através de calamidades que assolam a terra. Conhecemos o Deus vingativo, cujos castigos chegam à impiedade das condenações eternas. Fomos também ameaçados pelo Deus irredutível, que desconhece o perdão e, portanto, deve ser temido mais do que amado. O Deus sectário e impiedoso é capaz de relegar ao fogo eterno os que não partilham de suas ideias e não o seguem. Ainda nos dias de hoje, as religiões nos apresentam um Deus antropomórfico, que traz em sua essência todos os defeitos humanos. Esse Deus é parcial, pois só salva o que neles creem. Se agrega em vez de unir, quando separa os que creem, da forma considerada, entre aspas, correta, dos que não creem, esses estão condenados ao fogo eterno. Para eles não há perdão. A ideia de um Deus vingativo, rancoroso, ameaçador, violento e irredutível foi substituída pelo Deus do amor e do perdão com o advento do Cristo. Jesus nos apresentou um Deus que ensina a amar o próximo como a si mesmo, a fazer aos outros como gostaríamos que os outros nos fizessem, a perdoar não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, a oferecer a outra face, a fazer o bem sem olhar a quem. A partir do Cristo, nossa percepção de Deus tem evoluído à medida que o homem também evolui. O Espiritismo ampliou a nossa compreensão da misericórdia divina, mas, ainda assim, ao longo do tempo, ainda não conseguimos nos libertar do Deus que julga, condena e pune. Se, por um lado, aprendemos com Kardec que o homem goza de livre-arbítrio e tem infinitas possibilidades de regenerar-se através das reencarnações sucessivas, por outro lado, ainda alimentamos erroneamente a ideia de julgamento e punição, quando apontamos o dedo incriminatório para sentenciar que, se alguém passa por dificuldade ou doença em uma vida, é porque está pagando por seus erros em uma vida pregressa. Desta forma, no meio espírita, há a visão limitada de que a mulher infértil assim o é porque abortou em vida passada. O doente mental é um suicida que hoje paga. O miserável assim reencarnou porque fez mau uso da riqueza em vida passada. Mesmo entre nós, espíritas, há os que arvoram em encontrar erros em vidas passadas para justificar situações da vida presente, com um certo ar de contentamento ao constatar que, entre aspas, a justiça divina é implacável e quem errou hoje paga. Há uma satisfação ainda que é velada de ver que o castigo ainda está sendo aplicado. Para a nossa prece inicial, convidamos agora Isabel da Silva.
Boa noite a todos. Cumprimentamos esta cidade e toda a sua comunidade pela 21ª Semana Espírita de Livramento, rogando a Deus que os abençoe sempre. Vamos procurar silenciar as nossas mentes, fechar os nossos olhos, para falarmos com o nosso Pai. Senhor da vida, cá estamos nós, mais uma vez, reunidos em Teu santo nome. Agradecidos, Pai, por nos abençoarmos com mais uma oportunidade da reencarnação, nessa escola chamada Terra. Agradecidos estamos por todas as bênçãos que aqui recebemos e as oportunidades de aprendizado. E te rogamos as suas bênçãos benfazejas sobre a nossa irmã Luziane, para que ela possa ser a sua porta-voz, para aclarar as nossas mentes, serenar os nossos corações e fortalecer-nos na nossa vontade de vivermos o seu reino de amor, justiça e caridade. Sabemos, Pai, que somos devedores perante as leis divinas, mas temos confiança na Tua misericórdia que tem nos acompanhado nessa trajetória evolutiva. E é nessa confiança que nós Te agradecemos mais uma vez pela bendita oportunidade do crescimento e do aprendizado. Que assim seja. Advogada, expositora espírita, trabalhadora da Juventude Espírita Nina Aroeira, do Centro Espírita Caminho da Redenção, que mantém a Mansão do Caminho em Salvador, convidamos a palestrante com o tema Mecanismo da Justiça Divina, Luziane Bahia. Boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus se faça presente entre nós. Era o século XVI. Os franceses estavam divididos entre concepções católicas e concepções protestantes. O movimento protestante no chamado mundo antigo se propagava. Influências de Calvino se estendia e os protestantes eram chamados de huguenotes. Só que isso começava a incomodar o setor e o ambiente católico, demonstrando que aquela forma de devastar, de ampliar os seus pensamentos, os seus preceitos protestantes, poderia ter alguma influência política e acarretar situações não benfazejas para aquele país, para a França ou para as regiões nas circunvizinhanças. Mas esses huguenotes, eles começavam, capitaneados pelo almirante Coligny, a tentar encontrar o seu espaço. Eles só queriam professar a sua fé, trazer o seu conhecimento, a sua forma de entender a Deus e de com Ele se relacionar. Mas os católicos, principalmente a rainha Catarina de Médici, a mãe do rei Carlos IX na França, ela trazia uma ideia diversa. Ela não queria que este poder se espalhasse no pensamento que poderia ganhar poder político e adversidades em relação àquele país. Eles estavam tendo influências expressivas na cidade e isso a incomodava o poder local. Então ela começa a tentar construir artimanhas, juntamente com o Duque de Guise, para tentar desestruturar os huguenotes. E entre uma e outra emboscada, eles vão tendo batalhas e vão tendo desesperos em relação a essas circunstâncias. Mas é chegado o momento que
há tanto desgaste entre um e outro, são tantas as batalhas e as guerras, que os dois países, tanto Henrique de Navarra quanto Catarina de Médicis, eles entendem que deveriam selar uma paz. E a forma de selar a paz seria o casamento de Margarida de Valois com Henrique de Navarra. E dessa forma os huguenotes começam a comemorar. E chegam 3 dias antes do momento das comemorações das bodas, do momento das comemorações de São Bartolomeu, e começam a fazer as suas comemorações, as suas festividades, aplaudindo aquela união, aplaudindo aquele casamento. Mas, no castelo francês, a rainha Catarina reunia algumas das principais pessoas que influenciavam no seu governo, a quem ela gostaria de escutar, porque ela apresentava-se indecisa. Ela observou vários protestantes na cidade, em Paris. Imaginou que seria a chance de realizar algo, mas não sabia o quê. De que forma barrar aquele poderio em que pese a paz, celebrada naquela união futura. Então, numa reunião seleta com o Duque de Guise, com a Duquesa de Nemours, com outros que se destacavam, com alguns padres, com alguns representantes da igreja, ela começa a conversar e colocar a situação. E demonstra-se indecisa. Nesse momento em que ela coloca a situação, a Duquesa de Nemours, sem dúvida alguma, levanta-se e diz: entendo que devamos matar todos os huguenotes, aproveitar que eles estão aqui e colocar uma emboscada muito mais forte, muito mais severa, e retirar-lhes a vida. Mas um padre muito sensível, que estava naquela reunião e que não tinha um nome expressivo aos olhos de muitas outras pessoas, mas se destacava pela sua realização na correção do catolicismo, ele levanta-se e diz: a guerra não é a solução para nada. Isso só vai trazer maiores confusões. Trazer o sangue e a discórdia, a batalha, vai trazer desuniões. Derramar sangue francês, tanto de um lado católico quanto huguenote, é sempre o mesmo povo, é o coração francês. É matar a população de Paris. Isto não deve acontecer. Só que aquela singela fala de um padre tão sincero e tão confiante naquilo que demonstrava, seguidor dos postulados do Mestre Jesus, não foi capaz de sensibilizar a Catarina, que já havia decidido seguir a Duquesa de Nemours. A Duquesa levanta-se e defende ainda aquilo que havia dito. Entendo que devamos sim convocar todos os nossos jovens, todos os jovens franceses, a defender a causa, entre aspas, porque naquele momento era entre aspas, do catolicismo como ela entendia, em face daqueles que ali se apresentavam. O Duque de Guise imediatamente anui com aquela postura e tenta de todas as formas articular a forma e a maneira do ataque. Mas uma mulher que estava na plateia levanta-se e diz: mas e os nossos filhos? Independente da religião que professem, são os nossos filhos. Como eles ficarão neste campo de batalha? Perderão a vida. E a Duquesa de Nemours fundamenta: mas é uma honra àqueles que possam defender esta bandeira, morrer em nome desta verdade. Catarina bate o martelo em anuência e 3 dias depois convence o seu filho Carlos IX de que deve ser desta forma. E no dia 24 de agosto de 1572, o mundo conhece a noite de São Bartolomeu, o momento em que o governo francês vai ao encontro, sem piedade, dos huguenotes que residiam ou que estavam em visita na França, por conta do casamento de Henrique de Navarra e Margarida de Valois. Naquele instante, não tinha-se qualquer piedade. Saíam às ruas a disseminar as vidas. Uns eram assassinados friamente, outros eram vilipendiados, arrastados, massacrados. Homens, mulheres, crianças, sem exceção. Num determinado momento, nesta escuridão, que ao mesmo tempo tinha uma cor muito singular, que era vermelha, pelo fato da quantidade de sangue derramado naquela noite, uma jovem com apenas 11 anos de idade,
Ela sai correndo entre aquele desespero em Paris e tenta encontrar um coração sensível para tentar sensibilizar e dizer que aquilo não seria possível de acontecer, que aquilo era muito desumano, porque eram homens matando homens. E só o homem perde quando isso acontece. E essa jovem menina sai a buscar nas residências, ante a sua ingenuidade, daqueles que eram mais poderosos. E bate à porta da duquesa de Nemours. Ao chegar, os serviçais abrem a porta e avisam a duquesa que uma criança gostaria de lhes falar. Ela pensa em refutar aquele instante, mas ouve que a criança está tão agoniada e pede para que ela entre. Num salão, numa sala muito ornada, muito caracterizada com todo o poder que aquela duquesa possuía, a criança sente-se intimidada, mas mesmo assim vai ao encontro e diz: duquesa, será que não há nada a ser feito para barrar o desespero que acontece aí fora? Para barrar a matança que se sucede nesses ares? A duquesa dá um riso, dá uma risada, como se estivesse a curtir, a demonstrar que aquele aspecto que a criança apresentava não tinha qualquer valor. E olha para esta criança e diz: agora já é tarde demais, não há nada a ser feito, não tem como retornar. A criança tenta ainda convencer aquela mulher, tentando sensibilizar-lhe caráteres materiais, femininos, maternais, tentando de alguma forma sensibilizar a sua intimidade. Mas isso não é possível, ela não consegue. Sai cabisbaixa e a história tem esta noite marcada, com todas as suas consequências. Porque no dizer dos espíritos, esta que deveria ser uma noite para aqueles que observavam os aspectos materiais, como uma noite de conquistas, foi uma noite que marcou as suas vidas por muitos séculos à frente. A justiça de Deus, ela é perfeita, sempre. Nós estamos acostumados com a justiça dos homens e temos um pouco de dificuldade em perceber como a justiça de Deus se desenrola, como ela se desenvolve. A justiça dos homens, nós já estamos acostumados a perceber a sua imperfeição, a perceber o seu jeito aqui e acolá de tentar transmitir a sua vontade ou as conveniências em muitos momentos, utilizando-se da palavra justiça, mas quando em verdade ela não se faz presente. Quando em muitos momentos o que se tem é interesse, em outros instantes vingança, em outros instantes egoísmo, orgulho e muitas outras chagas pessoais que conseguem trazer à nuvem da justiça o pairar das dificuldades. Acostumados com esta justiça, temos um pouco de receio quando ouvimos a palavra justiça divina. Porque se ela é divina, ela é perfeita. Se ela é perfeita, ela não é mutável. A justiça dos homens todos os dias muda, ou sempre a partir de acontecimentos que necessitamos de adaptações em relação àquilo que nos regia num passado e o que vem a nos reger num tempo presente. Fatores que eram considerados corretos num passado distante, neste momento presente nós poderíamos considerar como aspectos primitivos, bárbaros, que não devam ser exaltados em a nossa sociedade. Mas a justiça de Deus com isso não acontece. Com ela isso não acontece. Se observarmos, por exemplo, as leis dos 10 mandamentos, nós conseguimos trazer à atualidade e aplicá-los na sua inteireza. Todos aqueles mandamentos, todos aqueles ensinamentos encontram guarida no que traz para nós a correção comportamental. Nós não temos dúvidas de que roubar, furtar, adulterar, matar é errado. Que essas coisas não devem ser realizadas porque simbolizam faltas e equívocos. Por isso vem a palavra não matarás como um significado de proibição, como um significado de atenção para estas práticas que não devem ser realizadas. Mas elas são vigentes desde lá, quando trazidas por Moisés,
mais presentes e atuais até hoje. Não sofre qualquer tipo de modificação, não tem qualquer tipo de embaraço. Não precisamos adaptar as leis de Deus ao sabor da nossa evolução. Não precisamos colocar neste momento uma lei e no momento futuro outro significado da lei. É a mesma lei, inexorável e verdadeira, que nos traz algo que suplanta qualquer ideia que nós possamos ter de justiça. Porque muitas vezes, como dissemos, a justiça se confunde com vingança. Então, quando algumas pessoas estão às ruas, na televisão, clamando por justiça, muitas vezes querem vingança. Muitas vezes buscam a desforra de algo que lhes fez sofrer. Às vezes buscam que seja ferido o algoz da mesma forma como ele feriu, sem imaginar qualquer tipo de recuperação ou de transformação. Mas este olhar na justiça divina nos demonstra que ela está além desta concepção. Porque a palavra justiça de Deus é iluminada pelo sentimento máximo que nós temos conhecimento. O sentimento que Jesus veio nos ensinar. Porque Ele nos veio demonstrar em experiência, em realização, o significado verdadeiro de amar. Jesus veio nos ensinar como exercer o amor. De que forma ele pode se espraiar no ser. De que forma nós podemos senti-lo, mas muito mais, além de senti-lo, vivenciá-lo, exemplificá-lo, espraiá-lo para o nosso próximo. Ele trouxe como mandamento que resume toda a sua mensagem, que precisamos compreender, que deveríamos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós amamos nesta acepção trazida por Jesus, nós conseguimos compreender esta acepção de justiça. Porque uma justiça que não traz uma punição. Nós não temos um juiz, numa figura implacável, indubitável, que se coloca numa postura distante de nós. E nós estamos numa fila, num determinado instante da nossa existência. E naquele momento, defrontando-nos com aquela figura divina, ele nos diz direita ou esquerda, certos ou errados, céu ou inferno, pecadores ou benfazejos. Não é desta forma que se opera a justiça divina. Porque ela está iluminada pelo amor e toda vez que o amor ilumina o que quer que seja, ele traz as virtudes, trazendo essas virtudes como mecanismos para que a justiça possa ser efetiva. O amor traz a misericórdia e faz com que nós percebamos em muitos momentos, quando estamos a estudar a nossa doutrina, a doutrina dos Espíritos, quando estamos a perceber e refletir sobre algumas circunstâncias, nós nos assombramos, ficamos em curiosidade, a partir da leitura de alguns casos que percebemos no enredo das vidas e das existências. Quando estamos lendo histórias romanceadas, muitas vezes vimos as sucessivas reencarnações. Vimos comportamentos que se repetem, equívocos e insistentes. E muitas vezes ansiosos estamos para que alguma corrigenda aconteça naquele transcurso. Que algo aconteça para barrar aquele exercício malfadado do livre-arbítrio, que até então vem se desenrolando de forma meio tortuosa. E a gente fica numa ansiedade e muitas vezes, quando chega ao final da história, nós imaginamos que aquilo que pensamos ao longo de toda a história como elementos de justiça, não foi aquilo que foi eleito por Deus. Porque houve ao final uma brandura, símbolo da misericórdia que lhes pertence. Porque é bem verdade que tudo o que realizamos retorna para nós. Tudo o que fazemos vem para nós de retorno, sem dúvida. Mas todo o bem que nós fazemos, ele pode ser mínimo, mas ele é muito bem aproveitado. Ele é exalçado em condições de
observação de que era o máximo que poderíamos ter feito naquele momento. Deus observa em nós o nosso esforço, a nossa intenção, a nossa busca desenfreada muitas vezes para vencermos-nos a nós mesmos. E tudo isso é contabilizado em nosso favor. Tudo isso é observado como qualificações para nos trazer um bem-estar, para nos proporcionar uma paz de consciência ou a felicidade que tanto buscamos. De outro lado, quando os erros são cometidos, as consequências elas não voltam com as mesmas forças, como se fosse matematicamente um retorno. Não é na mesma proporção, porque sempre há, por mais que não sintamos ou não percebamos, ou conscientemente não aceitemos muitas vezes, mas sempre há uma brandura da misericórdia de Deus. Nós muitas vezes estamos vivendo esta existência e passando por vicissitudes e adversidades, onde muitas vezes estes embaraços promovem em nós circunstâncias muito difíceis, atravessadas. E nós olhamos para Deus nestes momentos, ou mesmo nos questionamos: por que eu atravesso por isso? Por que eu passo por isso? Por que essas circunstâncias ao meu redor? Por que toda esta dificuldade a embaraçar os meus passos, os meus caminhos? Só que o que nós não imaginamos, que aqueles efeitos, eles já estão mais brandos, porque existe a misericórdia de Deus a aproveitar e fazer diminuir o efeito em relação à causa a partir das nossas intenções positivas. A sempre contabilizar e ter nessa justiça perfeita a balança equânime que nos traz em razão, em sentimento, em vontade, em expressões diversas, aquilo que nós precisamos de retorno na medida deste retorno. Só que esta justiça divina, ela não é punição, porque ela é educação. A justiça que nós olhamos material nos traz a ideia de tribunal, nos traz a ideia de encarceramento, de prisões, de penalidades. A justiça de Deus nos traz a ideia da educação. Tudo que não foi muito bem realizado, nem muito bem desenvolvido, precisa ser apreendido, porque a nossa história é uma história de educação. A nossa caminhada, os nossos passos são desenvolvidos em rumo ao nosso progresso, à nossa evolução. Nós temos um objetivo quando aqui chegamos e quando estamos na condição de espíritos. O nosso objetivo é evoluir. O nosso objetivo é alcançar a perfeição. Perfeição relativa, perfeição que se apresenta na nossa condição de criaturas, mas perfeição que é a consequência natural da criação. Então é isso que buscamos perseguir. E todas as vezes que nos distanciamos deste caminhar do progresso, a justiça divina nos reconduz novamente, trazendo fatores educacionais. Então os mecanismos da justiça divina são mecanismos de educação, mecanismos de aprendizado. Naquilo que o codificador da doutrina nos fala, educação é adquirir hábitos. Este processo de, a todo momento, tentar buscar conquistas ainda não percebidas, conquistas ainda não devassadas, ainda não entendidas como essenciais, como primordiais para nós, para a nossa bagagem. Isso significa que essa justiça de Deus, ela não se encontra fora de nós. Ela não se encontra a nos buscar como tribunais impiedosos a observar os nossos passos. Qualquer exemplo, qualquer significado desta justiça, ela está dentro de nós. Dentro de nós, porque em nós estão inscritas as leis de Deus. Nós sabemos isto. Está em nossa consciência. E o nosso desafio
ao debruçarmos-nos com os mecanismos desta justiça, é alcançarmos esta consciência de que precisamos nós mesmos transformarmos-nos neste processo de educação. Não é alguém que precise nos dizer. É em nós, na naturalidade de sermos seres oriundos de uma centelha divina e que, por isso, habita em nós esta percepção do que é certo, do que é errado. Desenvolver a consciência é ter o discernimento para aquilo que se deve ou não fazer. Muitas vezes, muitas coisas nos são convenientes, muitas coisas são possíveis, mas nem sempre aquilo que é possível deve ser feito. Porque o que é possível está ali à nossa frente, demonstrando-nos características que precisam ser avaliadas pela consciência. Porque é esta mesma consciência que nos indica qual é o caminho correto a seguir, é esta mesma consciência que vai buscar de nós a correção do nosso comportamento quando nós não caminharmos em consonância com as leis que estão inscritas nela mesma. É como se fosse um arquivo, onde sempre existisse uma propensão natural de ser o correto, de perseguir o correto. E no momento em que há um comando diverso para este arquivo entra em dissonância e precisa a todo momento movimentar o restante das peças da máquina para se fazer conduzir novamente à paz e à tranquilidade da consciência. Toda a paz que nós buscamos, a felicidade que nós buscamos, tudo isso pertence a uma correção, a um dever que é cumprido, a uma correção desta consciência. Então, esta interpretação da justiça divina, primeiramente precisamos identificá-la nesta faculdade de encontrarmos instrumentos em nós mesmos, porque somos nós mesmos que impulsionamos o caminhar da existência e levantamos à nossa frente obstáculos que se desenvolvem. Um dos mecanismos da justiça divina é um princípio que a nossa doutrina adota e que todos nós sabemos e que todos nós professamos, que é a reencarnação. Sem a reencarnação, a justiça não seria justa. Teria este nome, mas não traria a alcunha de justiça, no seu sentido real. Porque apresentaria privilégios e destaques entre um e outro. Colocaria numa só existência o desafio de nós alcançarmos o nosso melhoramento, mas tendo condições diversas, tendo possibilidades e oportunidades diferentes. Uns possuindo muitos, outros nada. Uns tendo a percepção intelectiva, outros com a percepção intelectiva limitada. Alguns com a faculdade física em excelência, outros com dificuldades orgânicas e genéticas que barram e dificultam o caminhar e o desenvolvimento da evolução. Que Deus seria esse? Que apresentasse uma única existência e marcasse com o seu dedo divino aqueles que deveriam ser considerados, entre aspas, perfeitos, que poderiam ter as oportunidades que são aplaudidas na vida material, mas outros não teriam o mesmo ensejo, as mesmas oportunidades para a transformação. O codificador nos convida a esta reflexão quando ele mesmo abre um capítulo específico em O Livro dos Espíritos para fundamentar a pluralidade das existências. Ele questiona a riqueza e a pobreza, as condições cognitivas e as ausências dela, as possibilidades e as ausências das possibilidades, demonstrando-nos que qualquer marca distintiva vinda deste chamado Deus o consideraria injusto por não observar os seus filhos, as suas criaturas da mesma forma. E muitos ensejos, os pais e mães materiais, que nós somos imperfeitos, teríamos olhares de compaixão e de misericórdia muito maiores
do que este que chamaríamos Deus. Então a própria reencarnação é um mecanismo da justiça se fazer presente, da possibilidade de repetir a lição. A vida, ela é uma escola. Por isso que o projeto da nossa existência é um projeto educacional. Ela é uma escola. E todas as vezes que nós caminhamos pela fase do aprendizado e não conseguimos alcançar determinadas condições naquela linha de aprendizado, precisamos refazer. Mas não refazemos tudo absolutamente, porque ganhos também são conquistados. E estes ganhos são levados em conta nesta balança equânime, nos proporcionando alívios sucessivos para atravessarmos as consequências daquilo que nós criamos, daquilo que nós implantamos. Então a sucessividade das existências nos permite ter passos condignos com o nosso tempo de evolução. Não há ansiedade, não há aceleração, não há desproporção no tempo, a ponto de nos empurrar para que nós venhamos a evoluir de qualquer forma. Nós sabemos que todas as vezes que malbaratamos o livre-arbítrio, que desconsideramos as atitudes de escolhas, de comportamentos, de decisões, temos sim, em determinados instantes, quando há sucessividade destes abusos, um cerceamento deste livre-arbítrio. Mas criado por quem? Criado por nós mesmos. Que tivemos esta faculdade à nossa disposição, mas que não soubemos utilizá-la de forma controlada, de forma adequada, a ponto de nos trazer condições positivas. E estávamos muito mais em comprometimentos do que em soluções e em benfeitorias realizadas para nós mesmos. Os mecanismos da justiça divina, além da reencarnação, existe a própria lei que rege a nossa vida, a nossa existência, a lei de causa e efeito. A lei aqui já percebida também por nós. Cada ato nosso gera um efeito. E se nós queremos remontar a nossa realidade do passado, basta que nós olhemos o nosso presente. Basta que nós identifiquemos como o nosso presente se desenrola. O que nele acontece? Quais são as características de emoção, de razão, de sentimento que estão ainda presentes? Nós temos cargas de orgulho, de egoísmo, de vaidade. O nosso passado, com certeza, guarda estas características muito mais intensas do que o nosso presente. Por quê? Porque nós estamos progredindo. E se estamos progredindo, hoje nós somos melhores do que ontem, inevitavelmente. Então, olhar para o passado, em verdade, é olhar para o presente. E identificar o que ainda existe em nós como características que dificultam e que embaraçam a evolução. E percebendo isto, a gente entende, bom, no passado eu tinha isso, e muito mais, e era muito mais acentuado, e tinha características muito mais difíceis de serem suplantadas. Mas os passos já foram dados. E tudo isso já foi contabilizado e percebido nesta grande perfeição de justiça que nos cerca. É bem verdade que as consequências, elas estão na proporção, como dissemos, mas trazendo sempre a brandura, o lenitivo, a benevolência de Deus sob o olhar misericordioso a partir dos seus filhos. Mas existem mecanismos que muitas vezes, quando eles aparecem em nossas existências, nós não conseguimos enfrentá-los. O homem ainda equivoca-se ao pensar que por viver em um mundo de provas e expiações, no mundo de sofrimento, nós estamos aqui ou viemos aqui para sofrer. Muitos ainda carregam e arrastam esta concepção de que a felicidade ela não pode pertencer de forma alguma a este mundo. Quando Jesus disse que a felicidade não era deste mundo, ele não trazia a ausência de felicidade. Ele demonstrava que a paz de consciência e a plenitude estava além
do que este mundo apresentava. Que o conceito de felicidade que este mundo entende não é o conceito de felicidade que o reino que ele apresentava trazia. E, portanto, esta felicidade, da forma que ele apresentava, não poderia estar presente neste mundo. Só que é aqui, nas sucessivas experiências, saindo e voltando ao proscínio da terra, a este celeiro de expiação ou de provações ou de transformação, que nós iniciamos o nosso processo de felicidade. Felicidade não é um ponto final, que nós estamos numa trajetória e de repente iremos alcançar esta felicidade. Felicidade é este momento que nós estamos vivendo. São momentos sucessivos da nossa vida, onde nós temos a oportunidade de viver e de vivendo experimentar aquilo que nos cabe como aprendizado educacional e como símbolo de uma justiça que recai sobre nós inevitavelmente. Esta felicidade de perceber que se essas adversidades nos acometem, elas já são consideradas como fontes, como mecanismo, como ferramentas para a nossa libertação. O Espírito Joana de Ângeles nos esclarece que nas regiões mais primitivas, que nos ambientes mais bárbaros e fechados, naqueles onde o conhecimento tem dificuldade de se espraiar, muitas vezes a dor, ela se apresenta automática e não vem guardando um sofrimento, porque é tão automática, é um processo instintivo e natural do nascer, crescer, desenvolver-se, amadurecer, reproduzir ou não e morrer, que não se observa qual as consequências desses fatos que se desenrolam na existência. Quando o ser está mais amadurecido, ele sofre. Sofre por perceber as consequências, por entender as coisas que lhe circundam e sentir em si as consequências daquele ato. Então, quando a gente não tem uma consciência voltada para o que é certo, o que é errado, a gente não compreende aquilo como um sofrimento. Muitas pessoas cometem equívocos e quando são questionadas, vocês se arrependem? Se arrependem do que fizeram? Não, não me arrependo. Faria tudo de novo. Se tiver oportunidade, faço novamente. Não tem nenhum arrependimento. Se não tem arrependimento, não tem sofrimento. Não tem percepção de que errou. E que por isso traz aquele incômodo dentro de nós de buscarmos fazer algo porque um erro foi cometido. Então a dor e o sofrimento, no dizer de um espírito amigo, como está no Evangelho, é uma bênção dada aos eleitos. Mas não são eleitos porque Deus destacou e privilegiou. São eleitos em si mesmo, pela sua própria caminhada, por já ter alcançado uma percepção das circunstâncias que nos envolvem na existência a ponto de nos conduzir para perceber que aquele sofrimento tem um sentido. A dor e o sofrimento não estão aí simplesmente por estarem. Elas não simbolizam punição de Deus. Elas não são algo de penalidade apresentada por Deus. Francisco de Assis chamava a dor de irmã, porque entendia ele que todas as vezes que o homem se afasta do amor, o homem precisa de mecanismos para retornar ao amor. E o próprio Francisco de Assis, na roupagem de João Evangelista, séculos antes, ele teve ensejo de dizer no seu evangelho: Deus é amor. Todas as vezes que o homem se afasta de Deus, se afasta do amor. Cria para si mecanismos de justiça inevitáveis para se fazer retornar ao caminho que é rumo à divindade. Porque é como se estivéssemos a caminhar e buscássemos atalhos, e buscássemos escolhas que não correspondem àquele modelo que segue à nossa frente. Todas as vezes que isso nos acontece e que tomamos um atalho que está divergindo
daquele propósito que é o nosso progresso e a nossa transformação, precisamos encontrar meios de retornar. O espírita costuma dizer que quando a gente não retorna, quando a gente não vem à doutrina por amor, a gente vem pela dor. Mas as duas condições são amor. Porque a dor, ela só vem para nos lembrar da necessidade de retornar ao amor. A dor é um freio. O sofrimento é uma parada, para que nós sintamos que aquela caminhada que está sendo realizada não está sendo positiva. Todas as vezes que temos uma dor física, nós nos incomodamos. É muito raro aquele que tem uma dor física e nada faz. Pode não fazer no primeiro momento, pode não fazer na primeira circunstância, mas toma um medicamento, principalmente quando é uma dor de cabeça. A gente costuma muito fazer isso, leve dor de cabeça, uma simples dor de cabeça. Toma um medicamento, já passa, mas a dor de cabeça não passa. Então é porque estava com fome. Basta se alimentar que a dor de cabeça vai passar. Se alimenta e a dor de cabeça não passa. É o descanso. Eu não descansei, trabalhei demais, preciso repousar, vou repousar e a dor de cabeça vai passar e a dor de cabeça não passa. Quem é que vai ficar de braços cruzados? E não vai buscar o mecanismo de recuperação e de saída desta dor e de liberação desta dor, porque a dor incomoda. Porque ela vem para que nós não fiquemos paralisados. Porque em algum momento ferimos a marcha do nosso próprio progresso. Kardec pergunta se é possível impedir a marcha do progresso. Os espíritos esclarecem que nós podemos embaraçar. E esse progresso pode ser coletivo como pode ser individual. E todas as vezes que nós embaraçamos o progresso coletivo, inevitavelmente já embaraçamos o nosso. E atravancamos esta marcha, este caminhar. E precisamos destrancar para que a nossa caminhada educacional possa continuar. Então a dor e o sofrimento não é para que nós permaneçamos neles, nesses dois efeitos, nesses dois mecanismos de braços cruzados. É para que nós enfrentemos face a face a dor e o sofrimento. É para que nós observemos face a face o que ela significa. A duquesa de Nemours, muitos séculos depois, reencarnou na cidade de Pedro Leopoldo e foi amiga de Chico Xavier. O seu nome era Esmeralda Bittencourt. E ela desde cedo conheceu a doutrina em sua existência. Isso fez com que ela tivesse uma forma de encarar a vida com consolação, com esperança, com fé. Só que num determinado momento os seus sonhos começaram a se realizar. E a felicidade foi ficando cada vez mais intensa. Ela que buscava o matrimônio, construiu uma família e foi tendo seus filhos. Ela desejava muito ser mãe. E ela teve 9 filhos. Procedendo até a última encarnação, a última vinda, o último filho que veio e que reencarnou, ela apresentava felicidade plena. Até que, depois do nascimento do último filho, os seus filhos, sucessivamente, em pouco espaço de tempo, foram sendo acometidos por mortes de diversas ordens. Atropelamento, acidente de carro, doenças. E ela foi se desesperando, em que pese o conhecimento e a intimidade com a doutrina que já se apresentava. Mas ela permanecia confusa, porque ela não entendia o que simbolizava aquela dor e aquele sofrimento. Doía demais. No primeiro desencarne do seu primeiro filho, ela já suportou aquela dor imensa. Quando aconteceu o segundo desencarne, ela imaginou que ela iria desencarnar. O terceiro, então, ela já não conseguia suportar aquela dor sozinha. E Chico Xavier, buscando aplainar o sofrimento da sua amiga, ele volta-se a Emmanuel e solicita algum tipo de esclarecimento. E eis que Emmanuel envia uma carta para Dona Esmeralda Bittencourt. Recua a noite de São Bartolomeu. Recua ao momento em que Catarina de Médicis, como aqui foi narrado, estava em dúvida do que deveria fazer com os huguenotes. E ela, com muita decisão, levanta-se
e elege a matança de todos eles. Quando uma mãe pergunta sobre os filhos, ela lhes diz que seria uma honra que os filhos servissem à pátria, que não teria problema algum que eles morressem, que eles sucumbissem ante aquelas batalhas. Emmanuel demonstra toda essa narrativa e relembra que um padre levantou naquele momento para tentar persuadi-la, para tentar fazer com que ela voltasse atrás na decisão. Este padre era o próprio Emmanuel, encarnado àquela época e demonstrando a sua fidelidade a Jesus, tenta naquele momento de escolha, naquele momento de exercício do livre-arbítrio, evitar consequências nefastas. E a garotinha de 11 anos, que vai à casa da duquesa de Nemours, momentos depois de terem começado os desastres da noite de São Bartolomeu, ninguém mais era do que o próprio Chico Xavier. Essa história está narrada no livro O Espinho da Insatisfação, trazida por Newton Boechat. E ele demonstra estas personagens vinculadas e interligadas, nos demonstrando o quanto as nossas decisões, as nossas escolhas comprometem as consequências da nossa própria existência. A Dona Esmeralda não entendia o sofrimento que lhe batia à porta. Era espírita, assim como nós somos. E quantas vezes nós titubeamos em alguns momentos, por mais que não admitamos isto em voz alta, mas titubeamos em algum momento na nossa relação de fé para com Deus, lhes questionando: por que este sofrimento? Por que esta dor? Onde nós deveríamos questionar: para quê? Qual é a finalidade, a funcionalidade? Eu preciso aprender o que com esta dor? Muitos elegem as fugas, muitos suicidam-se, apartam-se da realidade e não enfrentam a situação, porque ainda não compreenderam em maturidade consciencial que o nosso dever é ter a coragem de assumir a responsabilidade pelos nossos atos, de termos a coerência comportamental com aquilo que falamos, com aquilo que vivemos. Se temos a coragem de enfrentar o sofrimento, nós passamos por ele e nos defrontamos posteriormente numa condição diversa. Sempre saímos maiores quando estes mecanismos da justiça divina nos invadem a existência. Nós poderíamos refletir sobre a nossa vida, perceber momentos significativos onde as dores foram acerbas, identificar nestes momentos de dores intensas o que é que nós passamos e refletirmos como nós ficamos depois, porque enfrentamos face a face aquela dificuldade. Quando Jesus esteve entre nós, Ele nos trouxe diversos ensinamentos em histórias, em mensagens, em parábolas. Entendia o Mestre que poderia facilitar a nossa compreensão, decodificando as circunstâncias da vida com símbolos, com momentos da existência, para que o ser pudesse se comparar com aquilo que ele narrava e trazer-lhes a si mesmo como parâmetro e tentativa de transformação. Numa destas histórias trazidas por Jesus, ele nos fala, e é uma história que todos nós conhecemos, ele nos fala de um pai que tinha 2 filhos, e que o filho mais moço deste homem lhes pede a herança, o adiantamento desta herança. Esse filho toma da herança e parte. Parte para um país longínquo, bem distante do pai dele. O outro filho mais velho fica. Ele parte, vai para este local distante, gasta, usufrui e entrega-se aos prazeres diversos, exerce a sua vontade e exaure toda a sua riqueza. Chega um momento em que ele observa que ele está competindo a alimentação com os porcos, a quem ele deveria cuidar naquele único ofício encontrado. Naquele instante, ele cai em si. Porque na residência do seu pai, inevitavelmente, os funcionários que lá se encontrassem estavam se alimentando melhor do que ele, que era filho daquele pai. Então ele pensa
que ele deveria fazer o caminho de volta. Neste momento que ele pensa em fazer o caminho de volta, ele arrependeu-se. Ele entendeu que aqueles abusos que ele havia executado levaram-no àquela consequência. Então ele faz o caminho de volta. Só que o caminho de volta está repleto de desafios, de embaraços, de circunstâncias naturais para lhes remover de retorno ao Pai. Para que não mais ele se perca naquele caminho ou busque atalhos diversos para aquele caminho a que ele deseja encontrar. Quando ele aproxima-se do Pai, o comportamento do Pai não é de julgador, não é de empáfia, não é de circunstância de punição. Muito pelo contrário. Ele busca o melhor animal, a melhor roupa, as sandálias e entrega para o seu filho. Faz a festa e convida a todos, dizendo que o seu filho estava perdido e foi encontrado. Que o seu filho estava morto e agora vive. O seu irmão que ficou não acha aquilo justo. Eu que sempre estive aqui atendendo a toda a sua vontade. Para mim, o senhor nunca matou o melhor animal. Nunca convidou os meus amigos para a festa. E o pai repete. É porque o seu irmão estava perdido e foi achado. É porque ele estava morto e agora ele vive. Essas duas figuras simbólicas na história de Jesus traz-nos reflexões importantes que precisamos nos atentar. O Pai nessa figuração pode ser Deus, mas pode também ser a nossa própria consciência. O que os indianos chamam de Deus externo, Deus interno. Nós, quando nos afastamos e vamos para um país longínquo, nós nos afastamos de Deus, nós nos afastamos do amor, nós nos afastamos da consciência própria e conduzimos-nos em aspectos da exaustão, do exaurimento, sem atentarmos-nos às consequências que devemos angariar a partir daquelas escolhas. Quando fazemos o caminho de volta, quando nos arrependemos, caímos em si, aquele instante é a nossa vontade de, agora, eu quero enfrentar novamente e retornar, porque agora eu percebo que aquele é o caminho. Porque agora eu percebo a importância de Deus, dos seus ensinamentos em minha existência. Agora eu me percebo filho de Deus. E faz o caminho de volta. Só que muitos de nós, às vezes, nos comportamos como aquele filho que ficou, imaginando satisfazer a vontade de Deus, mas quando, em verdade, não tivemos a coragem para fazer a nossa própria viagem. E acomodamos-nos naquela circunstância para que não fôssemos arrostados nos desafios da vida, que são desafios de engrandecimento. Então, esta mensagem do filho pródigo, como assim ficou conhecida, nos remonta à nossa própria viagem. Somos, sim, seres que ainda devem. Somos, sim, seres que violaram a lei no contexto das reencarnações. Somos seres, sim, que malbaratamos a existência e que cumprimos de forma adversa aquilo que deveria ser cumprido de forma correta. Contudo, somos seres que já caminharam e que já evoluíram em diversos aspectos. E que no momento presente, quando nós identificamos quais são as utilidades para a identificação, para a delimitação desses mecanismos da justiça divina. Para quê? Para qual o significado de eu perceber que tudo isso me acontece como justiça divina? É para que cada vez mais nós fortaleçamos a nossa relação com Deus, a nossa relação de fé, a nossa relação de esperança. O mundo em que vivemos está um mundo alheio à esperança. As pessoas caminham como se esperassem das outras sempre comportamentos ruins, sempre comportamentos que fossem nos magoar, nos ferir de alguma forma. Quando o nosso mundo, e nós precisamos acreditar nisto, ele está melhor, como nunca antes ele esteve. Saem e levantam-se
nos contextos do mundo, em diversos pontos da humanidade, seres, anônimos ou não, que se predispõem na realização do bem, como nunca antes aconteceu. Seres que são seguidos por outros, que movimentam uma corrente do bem tão intensa, mas que muitas vezes é uma corrente que não é divulgada. E nós recebemos divulgações do mal, que faz estardalhaços, que caminha a passos largos e barulhentos, nos trazendo confusões mentais, para que nós imaginemos que o Deus que nós acreditamos é um justiceiro implacável. Mas nós precisamos ter o olhar adiante e perceber como João Evangelista no Apocalipse, quando todas aquelas imagens de situações que hoje nos acontecem, nesse momento de transformação, nesse momento de transição planetária, quando ele olhava aquelas imagens, ele questiona: mas só há dor? Só há sofrimento? Não há esperança? E ele vê se desenhar aos seus olhos um mundo de paz, um mundo de tranquilidade, um mundo onde as pessoas são honestas, onde as pessoas são verdadeiras, um mundo onde as pessoas acreditam umas nas outras, um mundo onde as pessoas têm fé, fé em Deus, fé no outro, fé em si mesmo, onde as pessoas são felizes e alegres, mesmo sofrendo, por compreenderem que aquele sofrimento é o seu passo de libertação, que com aquele sofrimento deve se defrontar para dele se liberar, porque ele é apenas um efeito. Liberando-se dele, libera-se da causa que criou aquele efeito. Liberam-se das chagas do orgulho, da vaidade, da inveja, do egoísmo. E João Evangelista via a humanidade que nós esperamos, a humanidade que nós precisamos receber como símbolo de justiça de Deus, mecanismo de justiça de Deus, a nova era que se avizinha, a nos aclarar, a nos conduzir para algo que nós precisamos, porque estamos caminhando após o arrependimento, a expiação, como diz a codificação, trabalhando agora no bem e construindo esta verdade, que aos poucos se avizinha e que se aproxima de nós. A nossa história precisa cada vez mais ser intensificada no bem que nós acreditamos. Precisamos seguir sempre com a fé e com a crença de que este mundo apresenta-se melhor e que ele pode cada vez mais desenvolver-se a partir dos nossos comportamentos de respeito, de honradez, de amor, de fidelidade, de atenção, de cuidado, de proteção, de solidariedade, de caridade, de verdade, de justiça. Se nós almejamos um mundo justo, se almejamos justiça para as nossas vidas, precisamos compreendê-la em nós, como realização inevitável do nosso comportamento, enquanto seres executores desta nossa realidade. Que Jesus, o mestre de todos nós, ele possa nos abençoar e que sempre ele caminhe à nossa frente e que nós sejamos os corajosos a seguirmos os seus passos, passos que são luminosos, que deixam as suas pegadas, e que nós precisamos estar no encalço, a perceber a grandiosidade de construir na terra este reino de amor prometido e esperado por todos nós. Muita paz para todos. Convidamos Sandra Santos e Davi Mesquita para a nossa vibração musical final. Luz que me ilumina o caminho e que me ajuda a seguir. Sol que brilha à noite a qualquer hora, me fazendo sorrir.
caridade, fonte de amor que me acalma e seduz. Essa luz, é claro que é Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta o navegante perdido. Força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos. Brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade, a vida é você. Por isso eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão. Não que me abençoe, me perdoe, afaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor nos conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, é claro que é Jesus. É claro que é Jesus. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz. Gostaríamos de agradecer por este momento maravilhoso, estarmos aqui diante de vocês. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a Sandra e ao Davi. Agradecemos também a Luziane Bahia pela presença e pela bela exposição da noite. Agradecemos a vocês e convidamos para a palestra de amanhã à noite, às 20 horas, com o expositor Kleber Flores, da cidade de Vitória da Conquista, com o tema Reencarnação, Dádiva de Deus. Uma boa noite e que Jesus nos acompanhe. Muita paz.